Chegamos no último capítulo. Chegamos no último encontro do livro A Coragem de Ser Perfeito. E que livro transformador. Não seremos mais as mesmas. E eu quero te falar uma coisa, não é despedida não, tá? Fica ligada aí que tem muita novidade, tem muito livro bacana, tem mais grupo de estudo para vocês, todos os conteúdos feitos com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho e totalmente gratuito, gente. Peraí, eu ouvi mesmo? Totalmente gratuito. Então vamos lá, pessoal. Parece que eu engoli uma rádio ou um papagaio hoje, desde que eu não paro de falar. Gente, estamos muito felizes de chegar ao final desse livro, compartilhar com vocês uma pequena parcela do que esse livro traz, porque realmente é um livro riquíssimo e que é necessário aprofundar ainda mais, é necessário ler outras vezes para captar com mais profundidade tudo que essa autora traz. E esse capítulo é arrasador, porque é um capítulo que fala assim, olha, é como se ela estivesse falando assim, olha, você não entendeu ainda não? Estou querendo dizer que para que nós sejamos adultos, pais melhores, para que nós transformemos a vida dos nossos filhos, para que eles vivam de maneira plena, de maneira verdadeira, autêntica. Ô, gente, para que isso aconteça, vocês precisam se transformar primeiro. Vocês precisam ser o alvo desse projeto de vida autêntica, de vida vulnerável, de vida que ela acontece de fato na arena, sem se esconder da vergonha, sem se esconder de quem você é. Então, esse livro, esse capítulo, ela arremata como que se fosse desenhando isso para a gente. Você quer ser uma mãe melhor? Para ser uma mãe melhor, você precisa se transformar primeiro. Você quer que os seus filhos entendam sobre o amor próprio, sobre a aceitação, sobre a autoaceitação, sobre perdão? Então, o chamado primeiro é para a gente. Ao ver a gente vivendo essas coisas, aí é que eles serão, sim, impactados, aí sim é que eles serão transformados e que eles, de fato, vão aprender a viver dessa forma. Você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Seria ótimo se viesse junto com nossos bebês, com os nossos filhos, um manual colorido, ilustrado de como criar filhos. Mas esse manual não existe. Na verdade, esse manual, ele é construído no caminho e não é construído exclusivamente por você. É construído por vocês. Eu escuto que quando os filhos nascem, a vida dos pais acabam, que a atenção se volta somente para a criança. E muitas mães acabam se anulando nessa relação. Isso acontece no início mesmo. Só que a autora, ela traz o entendimento de que nem devemos nos anular nessa relação e nem devemos anular a criança. Ou seja, que é um caminho construído e caminhado juntos. É uma jornada que vai sendo construída dia após dia juntos. Então, esse manual não é escrito pelos pais, esse manual não é escrito pelas crianças, mas ele é compartilhado no dia a dia, na vida. Ser mãe, uma mãe perfeita não é a nossa meta. A nossa meta é ser uma mãe possível, é ser uma mãe melhor dia após dia. E isso, os nossos filhos vão nos ensinando. Eles vão nos mostrando como ser uma mãe melhor. Essa coisa do manual é muito interessante trazer aqui, porque não sei se você é assim, foi assim como eu. Eu quis ler vários livros antes de ter o Pedro. Eu queria entender melhor como cuidar em relação ao sono, como ser uma boa administradora, gerenciadora das refeições quando ele fosse chegar nessa fase, como poder me adaptar melhor, né, a essa fase tão diferente que é a maternidade, tão cheia de vulnerabilidade, tão desafiadora, tão linda, mas que sim nos coloca num grau, numa intensidade de vulnerabilidade maior. Eu acho que especialmente primeira vez, porque é uma experiência completamente nova. Acredito que do segundo filho haja uma mais, não sei se a gente poderia dizer tranquilidade, mas é como se a mulher já soubesse em que terreno pisar. Por mais que os filhos não sejam iguais, né? Eu ainda não sou segunda
não sou mãe de segundo filho, estou planejando isso para que isso aconteça, mas eu imagino que eu já sei o que mais ou menos esperar no processo da gravidez, eu já sei como que é o parto, e como eu sofri, porque eu queria que as coisas acontecessem do jeito que eu tinha planejado, do jeito que eu tinha estudado. E muitas coisas não aconteceram. E um exemplo é o próprio sono. O Pedro nunca dormiu tão bem, nunca foi aquele bebê de dormir várias horas seguidas, né? Eu e meu esposo nos esforçamos muito para que ele aprendesse a dormir sozinho. Eu li um livro chamado A Encantadora de Bebês, e ela fala muito sobre essa questão do sono, ensinando como ensinar os seus próprios filhos a dormirem sozinhos, a terem boas noites de sono, a serem autônomos nesse sentido. E a gente quis implementar as receitas na nossa rotina, só que elas não deram certo. Várias outras coisas, né? Como, por exemplo, chupeta. Eu não queria que o Pedro utilizasse chupeta, mas acabei que por uma pressão muito grande, também pelas circunstâncias que ele sofreu muito com cólica no começo. Eu abri mão, mas foi muito sofrido abrir mão daquilo que eu tinha planejado. E fazendo essas reflexões aqui, eu fiquei pensando, se eu tivesse clareza, um pouco mais clareza sobre esse processo de vulnerabilidade e de que esse caminho se faz caminhando, sim, é importante a gente estudar, é importante a gente ler, é importante a gente ter teorias e recursos para mobilizar na nossa vida prática, mas não significa que aquele caminho ali que eu escolhi vai dar certo, porque é uma outra vida, é uma outra pessoa que está em jogo e o caminho também ele vai ser feito a partir dessa outra pessoa que faz parte, que está fazendo esse caminho acontecer. Convite para que nós sejamos abertas nesse sentido de, sim, tenha modelos, pense sobre aquilo que você quer implementar na sua casa, mas também esteja disposta a observar os seus filhos, disposto a observar como que eles reagem, qual que é a melhor maneira para que eles também sejam saudáveis e cresçam saudáveis nesse processo de aprendizado, construção dessa cultura familiar. Então, eu acredito que quando nós estamos dispostas a ser mais vulnerável, a aceitar que talvez não esteja dando certo mesmo aquilo que eu pensei que iria dar, tudo bem, vamos pensar no outro caminho, vamos pensar numa outra forma de resolver esse problema. Quando nós nos abrimos dessa forma, a vida fica mais leve e a gente consegue desfrutar do caminho com mais alegria. Olha o que ela coloca: não existe perfeição na criação de filhos, porque a maternidade, ela te coloca no lugar de vulnerabilidade o tempo todo. E aí, a gente precisa ter isso muito claro, de exercer essa maternidade com menos controle e mais consideração. É muito bacana, é muito legal. Eu também estudei muito antes da chegada do Tomás. É bacana você estudar e você buscar entender o desenvolvimento da criança, o funcionamento do cérebro da criança, as fases. É muito importante. Só que o que somos ensina muito mais a uma criança do que aquilo que dizemos ou daquilo que sabemos sobre criação de filhos. Ou seja, nós precisamos ser o que queremos que os nossos filhos se tornem. Então, a gente, às vezes, as mães, elas se preocupam se o menino escovou o dente, se o menino tomou banho, se a roupa tá limpa, a gente escolhe as melhores escolas, nos preocupamos com essas questões materiais e com seu bem-estar físico, né, e cognitivo, e nos esquecemos, por exemplo, de questões emocionais, que são tão importantes quanto as outras. Mas o que é isso, Kaline? Como eu posso desenvolver em meu filho repertórios emocionais, ensiná-los a lidar com as frustrações da vida, ensiná-los a lidar com as adversidades da vida? Como assim? Como eu ensino isso para meu filho? É sendo essa pessoa, é tendo saúde emocional, é sabendo lidar com as adversidades da vida. Porque os nossos filhos, eles não aprendem com aquilo que nós falamos para eles, mas aquilo que nós somos, aquilo que eles enxergam em nós, em nossos comportamentos no dia a dia. E a gente pensa assim, não, eu vou ser uma pessoa melhor amanhã. E aí, quando eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou conseguir ensinar ao meu filho a ser uma pessoa melhor. Como se eu precisasse de uma situação espetacular ou uma situação inédita, um acontecimento para poder transmitir valores aos meus filhos. E, na verdade, esses valores, gente, são transmitidos
no dia a dia, é no cotidiano, são nos eventos corriqueiros da vida. É nesses momentos que nós vamos transmitindo os valores aos nossos filhos. Então, é muito importante. Você é o adulto que você deseja que seus filhos sejam ou se tornem um dia? Ela faz essa pergunta o tempo todo. Você pode dominar as técnicas da disciplina positiva, as habilidades da comunicação não violenta. Você pode ser uma psicóloga especialista, mestranda, doutoranda em educação de filhos. Isso tudo é bacana, é bom ler livros, mas não é isso que vai fazer os nossos filhos serem plenos, serem pessoas felizes e emocionalmente saudáveis. O que vai fazer eles serem essas pessoas é nós nos tornarmos essas pessoas. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar sobre a importância de separar as pessoas das suas atitudes, separar as pessoas dos seus comportamentos. Precisamos de muita atenção na nossa fala para que a gente não cometa esse erro de confundir a identidade dos nossos filhos com comportamentos indesejados ou não aprovados que eles fazem. Quero chamar a nossa atenção para essa parte. Quanto nós precisamos estar presentes, né? Presentes que eu digo é atentos, concentrados, íntegros no momento presente. E existem várias formas de trabalhar essa questão da presença, né? De prestar atenção, de estar inteiro ali, quando talvez você estiver conversando com o seu filho, resolvendo um problema. Às vezes a gente está tão no piloto automático, a gente não observa o que sai da nossa boca. A maneira como a gente fala, tocando na identidade da criança. Não somente, às vezes, dos nossos filhos, mas dos adultos também, do nosso esposo, dos nossos amigos. A ilustração, digamos, disso que eu estou falando, ao chamar a atenção do filho, que o filho está agitado, você é muito chato, você é muito agitado, sossega um pouquinho, menino. É diferente da gente perguntar, o que está acontecendo que você está agitado assim? Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma coisa que está preocupando você? Você entende que a gente separa, nesse momento, nessa segunda modelo, a gente separa o comportamento da pessoa, da criança. Quando a gente for chamar a atenção, por exemplo, de um colega de trabalho, nossa, como você é desleixado, relaxado, como que você pode fazer um relatório desse? Diferente de chegar e falar assim, olha, o que você acha de implementar isso no seu relatório? Não sei se você teve tempo suficiente para pensar ou para fazer uma análise mais criteriosa, mas o seu relatório está tão bom nisso, mas se você acrescentasse aquilo poderia ficar muito melhor. A gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente citou os feedbacks, né? Feedbacks, modelos de feedback saudável. E eu gostaria de trazer mais uma vez a importância da gente prestar atenção nessas nossas falas, porque as nossas palavras realmente traz vida, a vida nas nossas palavras, né? Poder de vida ou poder de morte. E eu quero te convidar a analisar, a prestar atenção sobre qual é a maneira que você tem chamado a atenção dos seus filhos, se você tem confundido a identidade com os comportamentos deles. É muito importante focar no comportamento. Então, quando eu for transmitir um valor aos meus filhos ou corrigir um comportamento inadequado, em vez de eu focar no eu da criança, dizendo você é egoísta, você é mentiroso, você é chata, eu foco no comportamento. Você mentiu. Esse comportamento não é legal, não é adequado. Então, você precisa mudar esse comportamento. Quando eu foco no comportamento, eu ofereço ao meu filho a oportunidade de mudança. E ele entende que a imagem dele não está atrelada àquele comportamento, que o comportamento pode ser mudado, mas aí a imagem dele será preservada e que nós vamos amá-lo incondicionalmente, mesmo quando ele faz escolhas ruins, nós vamos amá-lo, porque o nosso amor não está atrelado às suas escolhas e nem aos seus comportamentos. O nosso amor, ele é incondicional, está atrelado à pessoa, está atrelado a você, meu filho. Então, quando a gente foca no eu vejo isso acontecer muito. As crianças serem rotuladas, e esse rótulo, ele se transforma em crenças negativas e limitantes que vão se transformando ao longo da vida e elas vão se cristalizando, impedindo aquela pessoa de realizar, de conquistar.
Porque a crença vai falar, você é chato, você não vai conseguir um namorado porque você é chata. Você não vai conseguir um emprego porque você é egoísta, porque você não é competente, porque você é burro. Então, essas crenças, esses rótulos vão sendo transformados em crenças e as crianças, elas não duvidam dos seus pais. A imagem, a autoimagem da criança, ela vai sendo formada a partir daquilo que os outros dizem ao seu respeito. Porque o adulto, quando ele está num ambiente de trabalho e ele é mandado embora, e ele fala assim: ah, tudo bem, eu vou me esforçar, eu vou arrumar outro emprego e a minha vida vai continuar. Porque a gente tem senso crítico. E a gente tem senso crítico para dizer que aquilo que o outro diz a nosso respeito é uma inverdade. Quando alguém fala, você é burro, que nada, eu não sou burro. Eu conheço a minha competência, eu conheço o meu valor. Mas a criança não tem esse filtro, principalmente em relação aos seus pais. As palavras dos pais são poderosas, como verdades absolutas, como profecias autorrealizáveis. Então, quando o pai fala para a criança, você é egoísta, a criança, ela acredita, ela não vai duvidar, ela acredita que ela é egoísta e ela incorpora esse rótulo. E aí a maneira como ela vai se enxergar vai depender da maneira como os pais a enxergam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz para as crianças. Parece até radical da nossa parte. Aqui em casa, eu já ouvi algumas pessoas falando quando meu filho tá. E eu também fico com vontade de falar. Quando meu filho fica nervoso ou fica incomodado com alguma coisa e eu tô cansada, gente, a palavra ela sobe até aqui, ó. O chato, o enjoado, ela vem até aqui, ó. E eu falo, teve um dia que eu falei, Tomás, você é um CHTO. Que eu não queria que ele ouvisse a palavra chato. Eu falei, você é um CHTO. Mas na mesma hora, eu me controlei e falei, me desculpa, meu filho, você não é CHTO. Você é um menino bom. Mamãe te ama. E aí o meu esposo fala assim, ah, amor, ele nem entende. Ele não entende o que significa CHTO, chato. Mas ele sente. Ele sente naquele momento, né, que eu estou estigmatizando, que eu estou desrespeitando, que eu estou xingando ele. Então, mesmo quando a criança ela não entende o significado dessas palavras, mas ela sente. Então, a gente precisa tomar cuidado. E outra coisa, a mudança no nosso comportamento, na relação com os nossos filhos, ela não tem que acontecer quando nossos filhos tiverem entendimento. Ah, quando meu filho tiver 6, 7 anos e entender as palavras, aí, ou 4 anos, aí eu não vou falar chato. Mas enquanto isso eu posso falar porque ele não entende. Não. A prática, a mudança, ela tem que começar já. Ela tem que começar hoje, ela tem que começar desde o início. Então, se a gente quer oferecer ao nosso filho uma educação mais respeitosa, mais consciente, mais saudável, fazê-los pessoas mais felizes e mais plenas, a gente tem que começar dentro, quando ele está dentro da nossa barriga. É lá dentro que começa a história de vida do nosso filho. E é lá dentro que começa um processo de transformação na nossa vida. Porque nasce um filho, nasce um convite para você se transformar e se tornar uma pessoa melhor. Porque agora você tem a responsabilidade. Porque tem alguém te vigiando, te observando, anotando todos os seus comportamentos para te imitar. E aí, a responsabilidade, ela começa em nós. Não é dos nossos filhos, não é das crianças. A responsabilidade é dos pais. Nós precisamos mudar, porque quando eu me transformo, o meu filho muda. E essa questão da autoaceitação, nós que temos consciência crítica e desenvolvemos a capacidade de resiliência, já é complexo você se recuperar de um momento de uma escuta ruim, um diálogo ruim, ou talvez um feedback que não foi tão bom. Já é desafiador para nós que somos adultos, nos recuperarmos de uma situação desafiadora assim, de uma situação frustrante. Imagina para uma criança. Nós queremos ser aceitos incondicionalmente, amados incondicionalmente. Imagina uma criança. Um convite, de fato, para que nós sejamos modelos desse amor incondicional,
desse respeito e dessa aceitação, autoaceitação e aceitação mútua. E essa questão da resiliência mexeu muito comigo também nesse capítulo, do fugir da superproteção. Eu fiquei pensando nos exemplos que eu tenho aqui na minha rotina, no meu dia a dia. Como eu, muitas vezes, me aplico em proteger o Pedro das suas próprias frustrações, das suas próprias experiências desafiadoras. Eu acredito que todas nós, enquanto mães, nós temos esse ímpeto de querer proteger os nossos filhos, de querer aliviar para eles, para que a jornada deles seja melhor. E muitas vezes prejudica o crescimento, essa capacidade de resiliência, a qual eu falava anteriormente. Prejudica com que as asas deles, uma metáfora com a borboleta, né, seja fortalecida, seja alargada, e com certeza eu ficarei mais atenta para perceber sobre que eu não devo proteger, que eu devo sim apoiar, estar de longe, né, e fazer com que ele entenda e saiba do meu apoio, do meu amor, independente do que aconteça, para não deixar com que ele deixe de crescer, porque é isso que a superproteção faz. Né? Quando os pais superprotegem os filhos, privando-os de ter as suas próprias experiências, de cair, mas de ajudá-los a levantar, prejudica esse crescimento, esse desenvolvimento, esse amadurecimento que faz parte da vida de todos nós. Então, eu quero te convidar também a pensar sobre isso, né? Será que você tem sido essa mãe que tem prejudicado esse crescimento dos seus filhos, essa construção da resiliência? Filhos são navios, e navios foram feitos para navegar, para enfrentar o mar, não para ficar atracado no porto. O porto somos nós, os pais. O porto seguro é necessário, porque é onde o navio atraca para se preparar para as longas viagens, para se preparar para navegar. É quando ele volta também buscando refúgio, buscando socorro, buscando abrigo. Então, os nossos filhos, eles vão se deparar com as frustrações da vida. Eles vão ter que desenvolver repertórios emocionais para lidar com as adversidades da vida. E nós não podemos super proteger os nossos filhos, impedindo-os deles enfrentar o mar. Nós vamos mostrar para eles que nós somos o porto seguro, que nós vamos estar sempre ali esperando ele voltar ou preparando ele para a jornada, preparando para a viagem, mas que nós vamos estar ali e para recebê-lo, para acolhê-lo, mas que a gente vai prepará-lo para ele enfrentar essas dificuldades com o máximo de ferramentas e repertórios emocionais. Então, eu não vou poupar o meu filho das ondas, mas eu vou ensiná-lo a surfar. Eu não vou impedir que ele fique no porto atracado para sempre, mas eu vou preparar, abastecê-lo, abastecer esse navio, fortalecer esse navio, reparar tudo que precisa ser reparado, né, para que ele esteja pronto, para que ele seja capaz de enfrentar as tempestades da vida. Então, isso é muito importante. Eu queria até repetir essa frase. Poupe os seus filhos das ondas, mas ensine-os a surfar. Salvo engano, é a águia que empurra o filhote do ninho. Tem o momento certo para fazer isso. A vontade que a gente tem como mãe, gente, é agarrar os nossos filhotes e não empurrar, não. Não empurrá-los para o precipício. Mas muitas vezes é necessário, porque é ali que eles vão ter consciência da força e das suas asas. É ali que eles vão aprender a voar. Forte mesmo. E eu a primeira vez que eu li isso, eu me emocionei muito, porque é desafiador para os pais. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre comento isso aqui em casa. À medida que os filhos vão crescendo, a gente também vai desenvolvendo e aprendendo a lidar com as fases que são novas, com os desafios que são diferentes. À medida que eles crescem, a gente também cresce enquanto pais. E essa questão da superproteção, né, de deixar de fazer coisas que eles já conseguem sozinhos, por exemplo, um exemplo bobo, mas escovar os dentes. O Pedro, ele quer escovar os dentes, aí eu faço uma divisão. Eu deixo ele escovar uma vez, depois sou eu, mas assim, como é difícil deixar ele escovar, porque eu sei que ele não vai escovar certo. Ele não vai escovar do jeito que deveria, porque ele ainda não tem algumas habilidades motoras. Mas se ele não escovar, como ele vai aperfeiçoar a prática? Se eu não deixar com que ele aperfeiçoe esses movimentos, como é que ele vai
daqui a um tempo, escovar os dentes da melhor forma possível, ou da maneira como os dentistas ensinam. Eu falo muito mais de mim e da minha postura de promover essa autonomia, de deixá-lo fazer, do que dele, porque ele quer. E muitas vezes quem impede sou eu. Sabe? Outro exemplo é comer. Ele já come sozinho, só que assim, gente, ele se encanta com tudo, aí ele brinca e conversa e fala, e a comida fica no prato, e passa o tempo, e passa o tempo. E aí, às vezes, porque eu quero que ele termine logo de comer, eu vou, acelero, boto a comida na boca. Mas ele já sabe comer sozinho. Eu devo ajudá-lo a se fortalecer muito mais na concentração, no sentido, a gente pode conversar, pode ser divertido o almoço, mas ao mesmo tempo, enquanto a gente conversa, enquanto a gente se diverte, também a gente come. O desafio para mim é muito mais fortalecer essa atitude mais concentrada em relação à alimentação do que fazer no lugar dele. E eu sei que vai ter outras fases, né? Agora, por exemplo, eu tomar banho, vestir a roupa. E eu lembro muito de uma amiga que eu tive que a filha estava indo para a faculdade e ela disse que ainda tirava a blusa da filha. E eu lembro que a filha fez algumas decisões assim que rompeu de uma maneira muito drástica o relacionamento com a mãe. Mas nem rompeu, mas ela gerou um afastamento muito grande, uma distância muito grande. E na minha leitura é como se a própria filha estivesse dizendo assim, olha, eu preciso desse espaço para crescer, para viver, para ser quem eu sou. Porque era é um amor tão grande, o amor dessa mãe por essa filha, que é como se a sufocasse e a impedisse de crescer, de ter as suas próprias experiências. É um desafio, dói, porque faz pouco tempo ele estava aqui nos meus braços, faz pouco tempo ele dormia comigo, ele mamava nos meus seios, mas passou. E a gente quer que eles cresçam, a gente quer que eles se desenvolvam. Então é um desafio e inclusive até um motivo, né, Kaline, para que a gente se fortaleça com outras mães, com outras mulheres, para que a gente aprenda e desenvolva essas novas habilidades enquanto pais. Tem uma frase que diz assim: nossa história de autovalorização começa na nossa família de origem, estruturalmente moldados pelo ambiente em que crescemos. A melhor maneira de educar filhos emocionalmente saudáveis, capazes de enfrentar as adversidades da vida com uma postura resiliente e corajosa, a melhor maneira é nós nos tornarmos modelos para essa luta, para essa viagem. Porque do que adianta eu falar para o meu filho assim: você precisa, filha, amar o seu corpo. Não precisa sentir vergonha do seu corpo. Se ela percebe que eu, como mãe, tenho vergonha do meu próprio corpo, do que adianta eu falar para o meu filho: filho, você precisa ter coragem para enfrentar as dificuldades da vida, se eu tenho essas dificuldades. Se eu tenho medo, se eu não me lanço na arena da vida, se eu não arrisco, se eu tenho uma atitude medrosa e retraída, a melhor maneira de ensinar algo para os nossos filhos não é sabendo a partir daquilo que os livros nos transmitem, mas é daquilo que nós somos como seres humanos, porque eles vão se espelhar em nós. Filhos são esponjas, eu falo isso. Ele vai absorver, não é aquilo que você diz, mas é aquilo que ele vê em nós. Então, a todo momento, por isso que eu falo que quando nasce um filho, nasce a oportunidade de mudança na nossa vida. Porque a todo momento a gente tem que olhar para dentro da gente e falar assim: eu preciso ser uma pessoa melhor. Porque quando eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou ser capaz de ajudar o meu filho, transmitir esses valores ao meu filho, e ele vai se tornar uma pessoa melhor. Então, essa questão de autoestima e de autovalorização, ela não começa na fase adulta, não. E nem sequer na adolescência. Ela começa na infância. Tem uma teoria dentro da psicologia que chama teoria do apego. É uma teoria maravilhosa. O autor, John Bowlby, ele gastou 20 anos pesquisando sobre essa teoria. E a teoria, ela basicamente diz o seguinte, que a maneira como a criança se relaciona com seus primeiros cuidadores, com seus cuidadores, né? Os pais, a babá, os avós, quem está próximo da criança oferecendo cuidado, a maneira como ela se relaciona, ela vai desenvolver um tipo de apego. E é esse mesmo tipo de apego que ela vai levar para a vida adulta. Por exemplo, na escolha do cônjuge. Por exemplo, no ambiente de trabalho,
ou então no relacionamento com os amigos. Então, ele traz 3 tipos de apego. Ele fala do apego seguro, que é quando os pais, ele atende às necessidades não apenas físicas, mas às necessidades emocionais da criança. A criança, ela tem a sensação de segurança o tempo todo. Ela sabe que se ela chorar, que a mãe vai acolher. Por exemplo, a criança, a gente coloca a criança no berço e ela chora. E aí a mãe aparece, fala: e aí, filho, o que está acontecendo? Isso desde quando nasce. Vai estabelecendo essa relação de apego seguro. Então, é muito importante, porque a criança, ela cresce com autonomia, sendo protagonista da sua própria vida, da sua própria história, porque esse sentimento de dependência, né, ele vem do sentimento de segurança. Então, eu me sinto seguro a ponto de me tornar independente na vida, entende? Então, eu vou me relacionar, por exemplo, na escolha do meu par conjugal, né, nas minhas relações amorosas, eu não vou entrar em relacionamentos abusivos. Eu não vou ser uma pessoa carente emocionalmente e me sujeitar a relacionamentos que me fazem mal, porque eu construí uma relação de apego seguro com os meus pais e é esse apego seguro que eu quero construir nas minhas outras relações. Tem o segundo tipo, que chama o apego inseguro. Esse apego inseguro é quando os pais não atendem imediatamente às necessidades nem físicas e nem emocionais da criança. Esse apego inseguro é dividido em 2, que é o evitativo e o ambivalente. Então, quando os pais, eles são, por exemplo, tem hora que ele atende, então a criança está no berço chorando, aí na segunda-feira você está tranquila, porque você não trabalhou muito, aí você está de boa, aí você vai lá e acolhe a criança. Mas na terça você está cansado, você está nervosa, você brigou com seu marido, aí você vai e deixa a criança chorando. Entende? É assim, uma hora eu atendo, uma hora eu não atendo. A criança, ela desenvolve um sentimento de insegurança e ela pensa assim, eu preciso estar hipervigilante, eu preciso estar atenta, porque quando a mamãe não vir me acolher, eu preciso lidar com essas dificuldades. Então, é uma criança que fica a todo momento assim, ó, insegura, com medo, porque quando a mamãe falta, eu preciso me virar sozinha. Esse é o apego inseguro ambivalente. E tem o apego inseguro evitativo. E aí, o ambivalente, quando a criança ela se torna adulta, ela é daquele tipo de relacionamento. Uma hora ela dá amor, uma hora ela trai. Uma hora ela cuida do marido, uma hora ela se ausenta do marido. Ela fica nesse jogo, sabe? De idas e vindas, de dar amor e de se ausentar. Então, de presença e negligência, presença e ausência. Ela fica nesse jogo, em todo tipo de relação. E o apego, para terminar, que é o apego evitativo, que são aquelas pessoas que não receberam as necessidades emocionais, não foram acolhidas na infância, então ela se torna uma pessoa fria emocionalmente nas suas relações. Ela evita as relações, por quê? Quando eu chorei, quando eu era criança, eu estava lá no meu berço, chorando, os meus pais não vieram me acolher. Então eu aprendi a dormir sozinho. Eu aprendi a dormir chorando. E na vida eu vou fazer isso. Eu sou sozinha na vida. Eu não posso confiar nas minhas relações, porque eu tenho que me virar sozinho. Eu tenho que aprender chorando. Eu tenho que aprender sozinho. Então, aquela pessoa que ela foge de relacionamentos amorosos, é aqueles homens, por exemplo, que passa 40, 50 anos morando com a mãe, nunca se relacionou, nunca casou, nunca teve uma namorada. Ele vive ali na dependência da mãe, porque ele tem medo. Eu vou me arriscar a entrar num relacionamento para eu sofrer? Porque relacionamento é só sofrimento. Então, é esse apego evitativo. E a gente observa na personalidade das pessoas esses 3 tipos de apego, de relacionamento. Se eu perguntar para vocês que estão aqui me assistindo, se eu perguntar para vocês se vocês conhecem alguém assim, com esse tipo de apego, vocês vão lembrar de alguém, ou ambivalente ou evitativo. São pessoas emocionalmente doentes, porque teve uma relação com seus primeiros cuidadores, uma relação que não foi uma relação de segurança, de afeto, de amor, de cuidado. E uma coisa assim que é bem importante para todas nós, não importa quantos anos a gente tenha, não importa quantos anos os nossos filhos tenham,
A gente pode escolher fazer diferente hoje. A partir de hoje, a gente pode escolher se transformar ou fazer diferente da maneira como a gente está fazendo, se a gente entender que há uma maneira ainda melhor de agir, de viver. E essa questão aqui do perdão, né, que tem uma história linda que ela contou, que a mãe tinha 75 anos. Ela recebeu, a autora do livro recebeu uma carta da filha, tinha 55 anos, e a mãe 75, e a mãe pedindo perdão para a filha, depois que ela tinha entendido que algumas posturas que ela tinha tomado na vida, na criação dessa filha, não era mais saudável. E eu fiquei pensando assim, que coisa linda. E como o perdão, ele nos libera, como o perdão e saber que independente do que aconteceu, nós fomos amadas, como isso é como se fosse um bálsamo para nossa alma, um banho que leva embora alguns pesos. E eu quero te dizer isso, não importa quanto tempo, quantas vezes nós tenhamos errado, o que importa é que hoje nós queremos ser diferentes, nós queremos ser melhores, com a gente mesma, cuidando mais de quem a gente é, nos aceitando, nos amando e também promovendo isso com quem a gente ama. Não somente da nossa boca para fora, mas a partir do nosso próprio modelo, da nossa própria vivência, alinhando os nossos valores com a nossa vida, com a nossa prática. Então, eu quero te dizer isso. Será que tem algum pedido de perdão aí preso, engatado no seu coração, que precisa ser colocado em prática? Se é algo que tem tanto pedir, pode ser até para os seus filhos, a partir do momento que você entende que algo precisa ser mudado, ou para os seus pais, que a gente não pode dar ao outro aquilo que a gente não tem. Mas a partir do momento que eu enxergo uma lacuna que é possível preencher, vamos decidir de forma saudável, de forma com que nós sejamos ainda melhores, mulheres ainda mais fortes, autênticas, sendo quem a gente pode ser. A autora diz assim, que a plenitude é uma estrela guia. A gente nunca vai alcançar essa estrela, mas quando a gente olha para a estrela, a gente tem a consciência de que estamos no caminho certo. Então, ser mãe perfeita não é uma meta, não deve ser uma meta. E é muito bacana no nosso relacionamento com os nossos filhos a gente admitir a nossa vulnerabilidade. Às vezes, os pais acham que se eu admitir a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, os meus erros perante os meus filhos, eu vou estar perdendo a minha autoridade. E, na verdade, é o contrário. Você vai ganhar mais admiração, você vai ganhar mais autoridade e mais respeito dos seus filhos. Quando acontecer alguma coisa com os nossos filhos ou com a gente precisa normalizar, humanizar, naturalizar aquele erro. E aí ela traz o eu também já aconteceu comigo. Isso é maravilhoso. Então, quando os nossos filhos tiverem alguma frustração na vida, e você chega como mãe e diz assim, filho, eu também sinto raiva, eu também sinto medo, eu também me sinto inadequada algumas vezes, eu também quero ser aceito, eu também quero e gosto de elogios. Já aconteceu uma história semelhante assim comigo, quando eu era adolescente, filho. Ela diz que é muito bom você contar histórias para o seu filho, porque ele vai falar assim, sério, mamãe? Então eu não sou um ET? Eu sou uma pessoa normal? Sério, o que aconteceu com você? Você também passou por uma situação de vergonha? Você também passou por uma situação de humilhação, de raiva? Porque os nossos filhos, eles vão olhar para nós com a lente da vulnerabilidade, com o olhar de humanidade. Mamãe é humana, mamãe também erra, mamãe também é imperfeita. Eu sou humano, eu também erro, eu também sou imperfeito. E tá tudo bem. Então, isso vai trazer normalizar, naturalizar isso. Não quer dizer que você vai permanecer no erro, que você ou então esperar a compaixão do seu filho, porque aí, não. De maneira nenhuma a gente tem que contar as nossas vulnerabilidades com nossos filhos para que eles tenham peninha da gente. Não, não é isso. É para a gente mostrar que nós somos vulneráveis, né? Mas que a gente está aprendendo nessa caminhada chamada vida. Mas não é que é para ter peninha da gente ou compaixão da gente, não é isso. Mas é para a gente mostrar para ele que nós somos modelo para eles. Tanto modelos naqueles momentos de sucesso, como nos momentos de derrotas também.
mostrar como nós lidamos com essas derrotas que tivemos na vida, com essas frustrações. E eu tenho um filme que chama A Procura da Felicidade, eu acho que todos vocês já assistiram, que é um filme muito famoso com Will Smith, e ele estava na merda. Ele estava dormindo com o filho dele numa estação de metrô. Ele não tinha dinheiro, ele estava passando fome, mas ele não mostrava para o filho dele: olha, filho, eu sou um fracasso, eu tô na merda, nós estamos sem dinheiro. Olha, filho, a situação aqui tá péssima. Eu estou desesperado, não sei o que eu vou fazer. Ele não mostrou isso para o filho em nenhum momento. Então, a gente não tem que mostrar para o nosso filho que a gente não tem capacidade de lidar com as dificuldades da vida, sabe? Que as coisas estão terríveis. Não, gerar pena, né? Que o nosso filho tenha pena da gente. Não é assim. Então, a gente tem que mostrar para os nossos filhos a nossa força, a coragem de ser imperfeito, é que a gente está lutando, que está difícil. Olha, filho, o papai não tem dinheiro mesmo, a situação está bem complicada. Olha, mas a papai amanhã vai se arrumar e vai arrumar emprego. Ele falava isso para o filho. Ele estava na estação do metrô fazendo a barba e não era motivo para ele andar todo baco, todo feio, não. Ele fazia barba, o sapato dele estava arrumado, ele só tinha uma roupa, mas a roupa dele estava impecável. E ele fala: filho, as coisas vão melhorar, porque amanhã papai vai na entrevista de emprego. Filho, as coisas estão melhorando. Então, é nesse sentido, sabe? Que a gente tem que compartilhar as nossas dores e vulnerabilidades do nosso filho. É nesse sentido. E que lindo quando ela fala sobre esperança, porque ela disse que foi estudar sobre esse tema e ao encontrar um estudioso sobre a esperança, sabe que ela entendeu, gente? Que o fato de você ter uma meta e organizar e se propor a agir para alcançar essa meta, isso resume em esperança. Quando eu digo que a inteligência emocional ou corrigir o meu filho da melhor maneira possível, com respeito, no momento certo, usando as palavras adequadas, não confundindo o comportamento com a identidade, isso pode ser uma meta. Respirar antes de falar quando você está na TPM, está muito irritada, e que fica mais fácil falar palavras sem sabedoria, talvez silenciar quando você tiver assim, isso que você falou, né, Karine, que chega aqui a palavra, você fala, você soletra, talvez a meta seja... A palavra vai ficar aqui. Quando a gente se propõe a estabelecer metas e a agir a partir dessa meta, olhando para esse lugar que a gente quer chegar. Ah, eu falei sobre isso no grupo do Telegram, né? O poder da visão. Gente, quando eu sei para onde eu quero ir, quando eu sei quem eu quero ser, que lugar eu quero chegar, mas ao mesmo tempo eu me coloco nesse caminho, agindo de maneira consistente, isso é esperança. É esperar algo que eu quero ver na minha vida. Em fé, com força, com garra, com coragem. Então, que o teu coração se enche de esperança nesse dia. Coloca uma meta para você aí, uma meta desafiadora, de acordo com todas essas leituras e discussões que nós fizemos. O que mais desafia nesse momento da sua vida? Na sua relação com seu esposo, na sua relação com seus familiares, com seus filhos. Estabelece uma meta para você e agindo, estabelecendo a meta, mas agindo. Olha, todos os dias, esse vai ser o meu desafio. Respirar antes de falar. Ou falar no momento certo, adequado. Me preparar para falar. Para que a gente seja esse modelo de seres humanos plenos, alegres, vulneráveis, porque a vida... viver é ser vulnerável, faz parte, e para que os nossos filhos sejam encorajados a partir da nossa vivência, né? A partir da nossa prática. Eu gostaria de desafiar, sair daqui, estabelecer uma meta para você e começar a agir dia após dia.